Então, galerinha, eu dividi esse vídeo em 3 partes para que vocês pudessem ver as partes separadamente. E vamos estudar agora aqui por quanto tempo durará a palavra de Deus, ok? Estamos aqui no livro de Salmos 119, versículo 89. Então, aqui diz o seguinte: Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Então, a palavra de Deus está firmada para sempre nos céus. Aqui temos os céus da terra, temos o céu espaço e temos os céus da onde Deus habita. O céu da nossa terra azul, o céu do universo escuro e dos céus onde Deus habita é luz, né? Então, vamos lá. Então, aqui no texto de Salmos 119, 89 está dizendo: Senhor, a tua palavra está firmada para sempre nos céus. Naquele vídeo passado eu deixei os textos na descrição, nesse eu vou fazer a mesma coisa. Vamos agora para Isaías 40, só um pouco mais para frente na sua Bíblia, igual eu estou fazendo aqui agora. Isaías capítulo 40, versículo 8. Vamos ver o que lá diz. Isaías 40, versículo 8. Por quanto tempo durará a palavra de Deus? Lá disse que estará nos céus escritas para sempre. E aqui diz assim, ó, Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, as palavras de Deus permanecem para sempre. As palavras de Deus estarão para sempre escritas no céu. Vamos agora para Mateus 24, 35, ok? Lemos Salmo 119, 89, Isaías 40, versículo 8 e agora Mateus 24, 35, falando sobre o mesmo assunto, por quanto tempo irá durar a palavra de Deus, ok? Em Mateus 24, 35, diz assim, ó, céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Mateus 24, 35. Entendeu isso aí? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras, disse o Senhor, nunca passarão. Então, vemos que as palavras do Senhor, elas vão perdurar para sempre, né? Vamos agora para outro livro, vamos voltarmos no Salmos 12, versículo 6, que também tem mais algo a dizer, lá no comecinho do livro de Salmos. Salmos, é isso mesmo? Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo. Diz assim, ó, Salmos 12, verso 6. Agora já entra a questão do propósito da palavra de Deus, propósito da Bíblia. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificadas 7 vezes. Então elas duram para sempre, e as suas como prata refinada, purificada em vasos de barro 7 vezes. Isso é a forma com quais as pessoas que lidavam com a prata faziam para que ela se tornasse cada vez mais pura, mais purificada. E assim são as palavras de Deus, pura, purificada, como prata ou mais pura que tudo isso, porque é a palavra do Deus Criador, daquele que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Também no livro de Salmos 119, 105, tem outro texto de suma importância. Eu posso falar esse até de cabeça porque eu conheço. Lá diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra para os meus caminhos. Tá aqui, deixa eu só pegar aqui para vocês. Salmos 119, 105. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui. É isso mesmo. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Esta é a palavra de Deus e essa é o que ela deve ser para mim e para você. Uma luz para os meus caminhos, né? Deve ser para iluminar e para nos guiar nesse mundo tenebroso e escuro. Continuando, qual a principal virtude da palavra de Deus, né?
e que desde a meninice sabeis as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído a toda boa obra. Esse está em 2 Timóteo 3, 15 e 17, que nós lemos naquele estudo anterior. Então, a principal virtude dela é para nos conduzir no caminho da sabedoria, nos caminhos que conduz à salvação. Nós devemos seguir a palavra de Deus, ser instruídos pela palavra de Deus, educados para a palavra de Deus, para que assim, uma vez salvo, a gente possa viver em novidade de vida. Que benefícios a Bíblia ou a palavra de Deus concede a mim e a você? Lá em Romanos 15, versículo 4, diz assim, ensina, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o meu e para o seu ensino. Está em Romanos 15, verso 4. Escrito foi escrito para o nosso proveito, para o nosso ensino, para a nossa sabedoria. Então, foi escrito para que a gente aprenda, para que a gente coloque em prática, ok? Então, para isso que foi escrito. E ao você folhear a palavra de Deus, você vai tomando gosto pela coisa e você vai querendo aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Cadê aqui? Romanos 15, versículo 4. Está dizendo isso aí que eu falei. Porque tudo que foi escrito no passado foi para a nossa instrução, para que tenhamos esperança no meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Tá vendo? Eu sempre gosto de ler o texto e gosto de deixar marcado. E é importante você fazer isso, porque você depois vê aquele texto marcado e te traz uma recordação daquilo que você leu, ok? Então você sempre, quando for estudar, leva uma caneta para você deixar marcado aquilo que você estudou, beleza? Vamos lá. Tem outro texto aqui de suma importância para nós darmos continuidade, que é o texto de 2 Pedro 1,19. Aí vamos folhear a nossa Bíblia. Quero que você folheie junto comigo, para que a gente possa chegar ao assunto que a gente tanto quer saber. 2 Pedro 1,19. Tem o 2, aí depois tem o Pedro. 2 Pedro 1,19. Diz assim, assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em nosso coração. Então, quando é noite, a candeia, um candeeiro ou uma luminária que acendia naquela época, enquanto todos dormiam, ela ficava iluminando o local. Então, assim temos, aqui está escrito, 2 Pedro 1,19. Assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela. Nós temos que estar a ela, a palavra de Deus, como uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça. Então, assim como a candeia ilumina um lugar escuro, nós temos que estar atento à palavra de Deus, para que ela ilumine nossa vida e para que nossa vida não seja uma vida de escuridão. Ok? Vou marcar aqui, que é importante marcar, justamente para a gente poder... Essa aqui é uma Bíblia nova, né? Eu tenho a minha Bíblia ali, que não tem nem lugar para marcar. Então, toda vez que você faz um estudo, mesmo que você já fez várias vezes, marca tudo de novo, que ele fica marcado na sua mente que você estudou aquele assunto outra vez, ok? Então, Romanos agora 10, 17. Vamos para Romanos 10, 17, para ver o que diz. Vamos rapidinho aqui, para esse tempo do vídeo curto, né? Para que assim a gente consiga terminar todo esse estudo com os 3 vídeos que a gente propôs. Romanos 10,
Romanos 10, 17 é um texto muito conhecido, né? O texto diz assim, ó: porquanto a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ok? Então, à medida que você ouve a palavra de Deus, você vai tendo mais fé, você vai dando mais credibilidade. Então, você vai tendo fé à medida que você ouve, à medida que você vê a promessa que é feita para você e vê as desilusões que você foi deixando para trás nessa sua vida. Então, portanto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ok? Esse foi o de Romanos 10, 17. Outro texto, João 20, 31. É Evangelho de João, tá? Mateus, Marcos, Lucas, e depois ali tem João, depois tem Atos e segue. O livro de João é 20, 31. Diz assim, deixa eu só achar aqui. 20, 31. Em João, Evangelho de João 20, 31, diz assim: então Jesus lhe disse, pela segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também envio. Ok? Então, aqui estamos falando sobre os benefícios que a Bíblia nos dá, entendeu? E os ideais pelo qual Cristo nos chama. Peraí. Desculpa aqui, eu li um texto aqui, mas é esse texto aqui, 20:31. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse aqui é o texto, que eu li o texto aqui pensando que era, mas é que o número estava ali. João 20:31, está dizendo: estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus, o Filho de Deus, é para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, os registros sagrados da palavra de Deus, né, vem mostrar justamente o plano da nossa salvação. E estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, ok? Então, tem muita gente que não crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus não veio ainda, mas todos esses livros do Novo Testamento foram registrados para que nós possamos crer que aquele Jesus que veio, que morreu no Calvário, era realmente o Filho de Deus. Ele veio a primeira vez e vai vir a segunda vez para nos buscar. Mesmo que você estiver morto, ele vai te ressuscitar. Mesmo que você esteja no pó, ele vai trazer você de volta, vai trazer sua família de volta. Todo aquele que nele crê, esse vai ser salvo, ok? Vamos agora para outro livro. Deixa eu só olhar com paciência, já está próximo, é o João 20, 30 e o 31, que já lemos. Só vamos reaver o 30 aqui, que diz assim, ó: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados no livro. Então, teve muitas outras coisas que Jesus fez que não foi registrado, mas que ele fez na presença de seus discípulos. Mas o que foi registrado, somente foi registrado para o nosso conhecimento e para a nossa salvação, né? Então Jesus operou, né, também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, muitas coisas ele fez, mas o que foi registrado é justamente o que nos pertence, ok? Vamos agora para 2 Timóteo 3, 16, 17, e você já conhece esse texto, né, que vem dizendo o para que ou por que serve a Bíblia, né? É aquele texto de que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para toda boa obra. Então, esse é o compromisso da palavra de Deus e daqueles que a estudam. Então, estudamos nesse momento. Por quanto tempo ela perdurará para sempre, né?
foram escritas nos céus e jamais será tirado de lá, né? Aqui se compara a palavra de Deus, ela é comparada ao mais pura refinada prata ou ouro. Ela é refinadíssima. Para que ela serve? Para nos ensinar e para nos conduzir no caminho da justiça e da salvação. Qual a principal virtude da palavra de Deus? Nós lemos também. E que desde a meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é proveitosa para ensinar, para corrigir e guiar no caminho de justiça. Que benefício a Bíblia concede? Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. A palavra fetas é como luz que brilha em lugar escuro. Então, ela vai tirar você do mundo da escuridão e te colocar no caminho da salvação. É para isso que ela serve. É para te guiar no caminho da justiça e para te conduzir ao céu, né? Vamos tentar colocar mais um pouquinho de estudo aqui nesse estudo para que o outro fique menor. Que poder a Bíblia possui? Vamos lá. Hebreus 4:12. Que poder? A Bíblia possui um poder? Realmente a palavra de Deus tem um poder? Sabemos que sim, né? Nós sabemos que ela tem o poder de salvar, o poder de fazer qualquer coisa. 4:12. Hebreus 4:12. Em Hebreus 4:12 diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, olha a capacidade da palavra de Deus aqui que está escrito em Hebreus 4:12. Eu vou repetir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Tá vendo? Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Tá vendo aí? Esse é o poder da palavra de Deus. Quero você creia, quero você não creia. Vamos lá. Então, este é o poder da palavra de Deus. Cortante. Ok? Vamos lá. Agora vamos para o segundo estudo. Eu ensino vocês e vamos seguir agora com o próximo estudo. Um abraço. Veja, essa foi a segunda parte do vídeo e agora eu vou publicar a terceira parte e aguardem aí. Se inscreva no canal, passe esse estudo para os seus amigos. Vou colocar aqui agora esses textos na descrição. Estuda com paciência, marca direitinho sua Bíblia e saiba que você tem que aproveitar o tempo que você tem para você ter conhecimento da palavra de Deus, para você saber que ela realmente pode salvar a sua vida e que ela realmente pode salvar a sua família. E esteja pronto a dar e a conhecer e a se dedicar mais no estudo diário da palavra, na oração e numa vida de consagração ao nosso Senhor. Um abraço.